Olá, empresários e empresárias palmenses e do Tocantins, tudo bem? Chegando aqui no YouTube da Cipa com mais um episódio do nosso podcast preferido, aquele que os empresários e empresárias adoram assistir toda quinta-feira, é o AcipaCast, onde a gente conta história, traz trajetórias importantes do empreendedorismo e do mundo de negócios, conta um pouco dos nossos associados e discute aí os assuntos nessa área do empreendedorismo. Então chega para cá, arrocha o Buriti, aumenta o volume, que hoje tem papo dos bons. Bora lá? Hoje nós vamos falar sobre uma história, uma trajetória de uma empresa associada aqui da Cipa. Uma empresa que vem inovando, que vem crescendo e que já virou referência no ramo, hein? Para conversar comigo hoje, ele já está aqui, ele que é da LM Soluções em Engenharia, é o Lúcio Mota Marinho. Lúcio, chega para cá, bem-vindo, tudo bem? E aí, Maju, tudo jóia? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui com vocês e é isso. Muito bem, muito jovem, né? Você? 31. Então começou a empreender jovem. Comecei cedo. Ah, muito bem, bacana. Lúcio, para começar, a pergunta que não quer calar, né? Quero primeiro que você nos conte, né? Quem é você além da engenharia? Eu achei que a pergunta que não quer calar ia ser quando que fica pronta a obra do auditório. que também vamos chegar lá, né? O presidente direto, eu falo com o presidente, ele, Lúcio, tá chegando o aniversário, vamos nessa. Muito bem, que a LM, pessoal, é responsável pela obra, pela tão aguardada obra do novo auditório aqui da Cipa, que você não entrega esse ano ainda, né? Vai dar certo. Já você vai nos contar como é que tá essa obra aí. É uma honra poder estar aqui. Então, assim, para questão de apresentação, né? Meu nome é Lúcio, eu sou casado com a Ana Luísa, tenho 2 filhos, né? Um é o Pedro, que está fazendo 11 meses, né? Mês que vem faz 1 ano, né? Dia 13 de maio ele faz 1 ano. E o João, que está chegando também, no finalzinho de agosto vai nascer. Então são meus 2 filhos, minha esposa. Sou engenheiro civil, né? Além disso, né? Sou também filho, sou pai, sou marido, sou amigo, né? Estou com 2 grandes amigos meus aqui, parceiros que estão aqui acompanhando também, que é o Elias e o Raidson. E é isso, né? Basicamente... o que eu tenho como propósito de vida hoje, além dessa parte do que a gente faz com o trabalho, né, é a parte de ajudar também outros profissionais. Então, hoje a gente tem um trabalho educativo também nas redes sociais ali para engenheiros, engenheiras, arquitetos e arquitetas que querem começar o seu próprio negócio, né? A gente tem a nossa profissão, ela tem uma particularidade. Existe uma distância muito grande entre o que é a prática do mercado e o que o pessoal vê na faculdade. Nada contra a faculdade, eu amo a faculdade, né? Acho que é extremamente necessário, não sou aquela pessoa contra a faculdade. A gente vê hoje na internet muito vendedor de curso, aparece muito anúncio. Faculdade não te ensinou nada. Mentira, você ficou 5 anos ali, você aprendeu muita coisa. Você aprendeu a estudar, você aprendeu a resolver problemas, você aprendeu a se relacionar com pessoas, você fez contatos e tudo mais, só que a engenharia é muito ampla, então 5 anos de faculdade é pouco para ensinar um recém-formado. Então, uma das coisas que eu faço hoje, que eu dedico bastante tempo da minha agenda, é também essa questão de ensinar aquilo que a gente faz, né? Eu acredito que, assim, existe muito mais gente precisando de obra do que o que eu consigo atender. Eu não vou conseguir atender todo mundo. Então, quanto mais eu ensino, quanto mais eu compartilho conhecimento, é melhor para mim, porque me posiciona enquanto empresa, enquanto profissional, e eu também consigo ajudar outras pessoas a romperem essa barreira, né, de sair da faculdade e ir para o mercado de trabalho. Então, a gente foca muito nessa parte educativa também da empresa. Muito bacana, gostei. Lúcio, conta pra gente como é que nasceu essa sua trajetória até você empreender nesse segmento. Maravilha. Meu pai, ele é a minha maior inspiração, assim, tanto que o nome da empresa, o LM, vem de Lúcio Mota, que é o meu nome também, porque eu sou o Júnior, né, mas é o nome do meu pai. E a vida toda eu vi meu pai empreender, né? Meu pai, ele teve diversos negócios, ele é uma pessoa muito comunicador, muito vendedor. Então, assim, ele é muito bom de venda, muito bom de comunicação, muito bom de gestão, muito bom de resolver problema. E eu tenho para mim que o empresário, ele tem que ser enfesado com resolver problema. Ele é uma pessoa que, enquanto ele não resolve, na hora que ele coloca na cabeça que ele vai resolver um negócio, enquanto ele não resolve, ele não para. E foi uma das coisas assim que eu aprendi com meu pai. Então, a faculdade de engenharia foi por influência dele. Ele não é engenheiro, mas ele atua no ramo imobiliário, né? E foi muito assim por influência dele. Ele era aquele pai que ele falava assim: filho, você pode fazer qualquer coisa,
mas tem um curso muito bom que chama Engenharia Civil. Então, assim, ele ia, né, pelas beiradas ali, acabou que deu certo. Fiz a faculdade, comecei a faculdade em 2014, 2015 ali, eu fiz faculdade federal, então foi uma época ali de muita greve, então eu fiz escola técnica, né, na época quando saiu de ETF e virou IFTO, e aí foi uma época de muita greve, muita paralisação e tudo mais, então foi um ensino médio profissionalizante que eu fiz em informática, né, meu pai queria que eu tivesse feito edificações, eu acabei fazendo informática, que me ajudou demais também, porque a gente trabalha muito com a parte de projetos hoje também, então ajudou bastante. E aí comecei a faculdade em 2015. De lá para cá, desde o primeiro período, eu sempre estive dentro de canteiros de obra, então fiz muito estágio, projeto de pesquisa, sempre tive um contato muito bom ali com os professores. Então, desde o primeiro dia ali da faculdade, eu já estava trabalhando. Então, a experiência veio meio que junto, assim. Então, eu consegui, na medida em que eu estava estudando e fazendo faculdade, eu tinha também a oportunidade ali de trabalhar, tanto nos estágios quanto em projetos de pesquisa. Então, acelerou um pouquinho ali esse crescimento que a gente teve. E aí me formei, né, trabalhei em empresas de prédio, trabalhei em diversas obras aqui na cidade, sempre aqui em Palmas mesmo. Eu nasci em Paraíso, mas vivi a vida toda aqui. E nesse tempo a gente foi tendo contato, né, contato com pessoas, conhecendo pessoas. Palmas é uma cidade, é muito legal trabalhar em Palmas, porque todo mundo se conhece, todo mundo de todos os ramos, né? Acaba que você conhece todo mundo. Se a gente falar aqui, o Joseph, todo mundo conhece o Joseph, né? O Joseph também joguei muito alto, né? Mas assim, todo mundo se conhece. Então é um mercado que você vai fazendo conexões e é um mercado que é muito legal de trabalhar. Então eu sempre foquei muito nisso, né? Em conhecer as pessoas, ter boas conexões, ter boas indicações. Então acaba que hoje a gente tem muitos parceiros e tudo mais. Então eu trabalhei por muito tempo com outras pessoas, né? Até eu não falo eu não falo para ninguém assim, trabalhe para alguém, é sempre trabalhe com alguém, né? Você não trabalha para os outros, você trabalha para você junto com outras pessoas, né? Então é o que eu ensino para quem é meu aluno e para quem trabalha comigo. Eu falo, ninguém trabalha para mim, todo mundo trabalha comigo. Então eu passei muito tempo trabalhando com outras pessoas, aprendendo, contribuindo, e final de 2020, bem no comecinho da pandemia, aquela loucura que teve de lockdown e tudo mais, foi bem naquela fase que eu abri a empresa. Então eu comecei trabalhando com um projeto dentro de casa mesmo, porque naquela época não compensava alugar um espaço e tudo mais, estava tudo parado, então tinha muita incerteza, né? Foi bem o comecinho mesmo da pandemia. Deu super certo. Eu pedi demissão do emprego que eu tinha, trabalhava numa grande empresa aqui, são amigos meus até hoje. Pedi demissão, saí, começou o ano, fazendo projeto em casa mesmo, fechei a minha primeira obra, primeira semana de obra, a gente foi fazer a reforma de um apartamento, demoli o apartamento todo, aí veio aquela notícia que parou tudo, inclusive a construção civil, que no primeiro lockdown a construção civil parou também. Sim, véio. E aí, só que mesmo com tudo parado, a gente continuou fazendo muito projeto, porque o pessoal tava assim, tá tudo parado, mas uma hora volta, né? Que quando começou, todo mundo, isso aí vai ser rapidão e tal. E aí foi onde eu fechei muito projeto, e ainda trabalhando 100% sozinho em casa. E aí, de repente, liberaram a construção civil como atividade essencial e a gente pôde voltar a trabalhar com obra. Então eu estava com obra para entregar, projeto para entregar e totalmente sozinho, né, trabalhando sozinho. Aí quase fiquei louco. E aí teve um episódio ali que eu fiquei doente, aí atrasei um projeto e tudo mais, aconteceram algumas coisas. E aí foi onde eu falei, não, agora eu preciso começar a montar um time, eu preciso começar a trazer gente para construir um negócio de verdade, né? Ninguém faz nada relevante sozinho. Eu não sei de quem que é essa frase, ela não é minha, mas muita gente já me falou isso, né? E é verdade, a pessoa que hoje ela quer ter uma empresa com um propósito, né, de ajudar as pessoas, de contribuir, seja em qual ramo que for, precisa de ter gente envolvido, né? Às vezes não precisa ser muita gente, mas precisa de gente. Não tem como um negócio crescer se ele não tiver pessoas. E eu entendi isso bem no começo, e foi onde eu comecei a investir nessa questão de montar time, trazer pessoas para perto, e inclusive foi onde eu comecei também a ensinar, porque aí, na medida em que eu ensinava, né, hoje, por exemplo, eu tenho um curso de orçamento de obras. Então, chega alguém para trabalhar na empresa hoje, a primeira atividade que ele tem é assistir o curso, fazer um resumo e apresentar.
Então a gente criou um ecossistema. Então, ao mesmo tempo em que eu estou fazendo um treinamento, dando um curso, ensinando as pessoas, eu estou também treinando a minha equipe e eu estou também entregando gente boa para o mercado. Então, quem vem, fica. Ah, Lúcio, eu quero sair, quero abrir o meu próprio negócio. Vai com Deus, seja abençoado e não vai fazer cagada porque aprendeu como é que é o jeito certo de fazer. Isso, Lúcio. Empreender na engenharia aqui no Tocantins é diferente dos outros estados? Quais são as particularidades do nosso mercado aqui? O nosso mercado ele é muito amplo. Então, assim, eu tenho alunos em Goiânia, tenho alunos em Brasília, tenho amigos que trabalham com obra Pernambuco, conheço gente de todo lugar. Aqui em Palmas, o que é o legal aqui de Palmas? A gente tem um bom mercado em todas as vertentes. Então, desde o mercado ali de casas mais simples, Minha Casa Minha Vida, às vezes o pessoal mais humilde ali, da faixa 1 até as faixas maiores ali, que já pegam um pessoal com poder aquisitivo um pouquinho maior, até chegar no extra luxo. Então, a gente tem oportunidade de mercado em todos esses nichos. Então, se a pessoa hoje ela quer trabalhar com obra, ela tem oportunidade de A a Z. Então, desde as obras mais simples, passando ali até chegar nas obras de extra luxo, a gente tem muita oportunidade, né? Como a cidade cresce muito e existe um incentivo, né, por parte das autoridades assim, de que a cidade cresça, então a gente tem sempre aí loteamento saindo, tal, tem uma tendência, né, de que a cidade cresça mais horizontal do que vertical. E, enfim, o mercado de Palmas ele é um mercado não só para engenharia. Eu brinco que a pessoa, o empresário que ele quiser abrir qualquer negócio aqui em Palmas, ele vai conseguir ser bem sucedido. Eu vejo Palmas como um lugar de muita oportunidade. Eu resumo assim. Muito bom, bacana. Hoje, na sua visão, Lúcio, quais são os principais desafios para as empresas de engenharia? Burocracia, custo, mão de obra qualificada ou falta de pagamento dos clientes? O que o pessoal mais vai reclamar hoje, se você conversar com qualquer engenheiro, é mão de obra. Hoje a gente tem uma grande dificuldade na questão da mão de obra. E qual que é a minha visão sobre isso, né? A mão de obra na engenharia, ela é muito sensível ao mercado. Então, eu lembro, por exemplo, em 2017, 2018, época da Dilma, foi mais ou menos ali, que foi uma época bem difícil assim, para o país. Eu lembro que em Palmas tinha acho que 1 ou 2 obras de prédio só acontecendo. Hoje tem, né, N obras por aí. Mas eu lembro que eu era estagiário dessa empresa e todo dia, pelo menos uns 10 currículos a gente recebia na porta de pedreiro, assentador de piso, pintor, eletricista. E eu lembro do pessoal falando assim, cara, me dá um emprego de ajudante aí, para fazer qualquer coisa, para carregar qualquer coisa, porque eu estou desempregado e estou passando necessidade e tal. Então, era uma época de muito desemprego. Então, nessa época, tinha muita mão de obra disponível e tinha poucas obras acontecendo. O pessoal que tinha essas poucas obras, é até um negócio que eu sou meio contra, explorava muito essa mão de obra, porque estava todo mundo precisando. Então, qualquer oferta era boa, a pessoa estava ali desempregada, estava, né? Então, eu lembro que hoje, por exemplo, você vai assentar um piso em um prédio, geralmente é uma empreita por metro quadrado. Então, se contrata ali um MEI, uma empresa que vai assentar aquele piso ali por um determinado valor. Antigamente, nessa época, que foi uma época bem onde eu comecei mesmo a trabalhar, o pessoal assinava a carteira do pedreiro e ele assentava o piso do prédio inteiro pelo salário mínimo da carteira. Porque não tinha oportunidade, ele não tinha o que fazer. Hoje isso mudou. Hoje, como a gente tem muita obra acontecendo, a mão de obra, eu não digo que cresceu o olho, mas ela viu uma oportunidade. A mão de obra está ficando mais escassa. Os bons profissionais eles estão ficando cada vez mais escassos. Quando eu tenho um bom profissional escasso, abre muita margem para o mau profissional querer entrar no lugar do bom. Então, não existe uma regulamentação. Por exemplo, vou contratar um assentador de piso. Não existe um curso profissionalizante, a construtora ela não vai pedir um currículo ali para que o cara prove que ele é um bom assentador de piso. Geralmente, às vezes, isso é auto-intitulado. Assim. Antigamente tinha mais um pouquinho de controle ali na forma como se assinava a carteira e tal, mas como o pessoal começou muito a
sair dessa questão de... Hoje, até mesmo as grandes construtoras de prédio aqui da cidade, você não vê mais tanto profissional com carteira assinada. Você vê os profissionais ali atuando como microempresários. E o microempresário em profissões que não são regulamentadas, às vezes ele é meio que auto-intitulado. Então você tem um cara ali que ele trabalhou um pouquinho com obra, de repente ele se auto-intitula assentador de piso. E aí ele quer cobrar o mesmo valor de um cara que já tem muito tempo de mercado, e esse cara que tem muito tempo de mercado, ele fica muito escasso. E, enfim, gestão de pessoas, né, em todas as vertentes aí vai sempre ser um desafio, né, para os empresários, mas hoje na construção civil o maior desafio ele não é falta de recurso, ele é gestão desse recurso, principalmente o recurso mão de obra. É difícil encontrar gente boa, né? É difícil encontrar gente boa. A gente gastou mais ou menos uns 5 anos na empresa para conseguir montar uma boa equipe de parceiros ali para abranger tudo. Então, desde o ajudante de pedreiro, passando ali pelo pedreiro, pelo armador, pelo encanador, pelo eletricista, o assentador de piso, então o pessoal do forro, até ir chegando em todas as pessoas que realmente marcam e vão no dia que marcaram, não deixa a gente na mão, não sai pegando serviço para todo lado. Então, assim, hoje o desafio, se a gente for falar qual é o maior desafio, é o desafio de gestão de pessoas. Muito bem. Lúcio, e aqui no AcipaCast, é claro que a gente adora novidade. Já que você está aqui, queremos saber todos os detalhes, em que pé que está a obra do nosso auditório, e como é que está esse projeto? Capacidade para quantas pessoas, o que é que tem de novidade? Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Olha só que legal. O auditório da Acipa foi o seguinte, a gente tem uma parceira arquiteta que é a Yasmin, né, que é do estúdio Uoma. É a Yasmin, a Bárbara e a Catiele. São 3 arquitetas que são grandes amigas e parceiras nossas assim de bastante tempo. E a Yasmin foi quem fez o primeiro contato, né, com a Renata e com o Joseph. E a gente tinha ali o primeiro auditório da Acipa, que era um auditório um pouco mais simples, um forro baixinho, né, um anexo ali do prédio e tudo mais. E a ideia da Acipa, né, e quando a gente fala, né, o lema do Joseph, né, que é Acipa para todos, sim, é verdade, né? A gente recentemente se associou à Acipa e nós somos uma empresa nova, né? Nós somos uma empresa, né, que tem pouco tempo, né, de mercado relativamente a outras pessoas. E dentro aí dos quase 2.000 associados da Acipa, de repente eu recebo uma ligação falando, semana que vem vai o Joseph, o Henrique Fragata e o Rômulo lá da rádio fazer uma visita para vocês. Eu falei, meu Deus do céu, que visita é essa? Então, assim, você vê a preocupação da Acipa em cuidar dos associados. Eu enquanto associado, né, eu me associei depois, até então, antes da obra, eu não conhecia a Acipa. Então, eu, enquanto associado, eu senti esse cuidado que a Acipa tem com os empresários. E o auditório, ele é uma obra que ele fecha isso, né? O cuidado que a Acipa tem em proporcionar o melhor para o empresário, né? Seja o empresário que vem no Café com Empresários, que vem como convidado ou associado, enfim, o empresário, né, palmense, o empresário tocantinense. E o auditório da Acipa hoje ele é um auditório que ele tem absolutamente tudo de última geração em questão de tecnologia. Então a gente tinha inicialmente um auditório que ele era baixinho, a gente derrubou o auditório todo, então a gente não aproveitou nada, a gente é basicamente uma obra do zero, a gente derrubou tudo, fez um auditório novo, muito mais alto, né, muito mais confortável, e hoje o auditório ele conta, a gente está hoje finalizando ali toda a parte de infraestrutura de automação. Então a gente vai ter ali, a gente fez toda a parte de elétrica nova, né, toda a parte de hidráulica, esgoto, todas as subinstalações ali, tudo novo. E hoje o auditório vai ter sistema de som, vai ter painel de LED, vai ter câmeras, vai ter sistema de rede, tudo para proporcionar para as pessoas uma experiência maravilhosa. Então não é só a experiência de ir numa palestra, mas além da experiência da palestra em si, o conforto, né? Então, desde as escolhas ali arquitetônicas que a Yasmin fez ali junto com as meninas, todos os detalhes, né, de cores, de forro, de iluminação, de acústica. Então, hoje o auditório ele tem tudo o que... Não falta nada. Não tem nada para falar assim, não, tinha que colocar isso aqui no auditório. Não falta. Ele vai ter absolutamente tudo que um auditório precisa ter para atender
né, os associados Muito da bom. CIPA para atender os empresários aí da nossa cidade. Muito bem, elevador já temos estúdio, temos o Isso. segundo piso já aqui todo pronto, uma CIPA de fato transformada para receber cada dia melhor os empresários e empresárias de Palmas. Muito bem. Lúcia, você estava falando aí, eu estava aqui pensando, né? Vamos falar sobre a LM Soluções. Na prática, o que diferencia a LM Soluções e onde é que vocês entregam mais valor, digamos assim? Maravilha. Hoje a LM ela atua em 2 braços, basicamente. Nós fazemos projetos de engenharia. Então, o que é um projeto de engenharia? Projeto estrutural, projeto de instalações elétricas, projeto de instalações hidrossanitárias. Nós não temos hoje um profissional de arquitetura dentro do escritório. Por quê? Porque a gente deixa o nosso cliente à vontade. A escolha do arquiteto é uma escolha muito pessoal. Então, a gente tem arquitetos que são especializados em obras comerciais, obras residenciais, estilos diferentes. Então, de acordo com o estilo de quem eu estou atendendo, às vezes eu indico um determinado parceiro. Então, a gente tem muitos parceiros hoje que a gente indica para os nossos clientes e a gente deixa o nosso cliente à vontade nessa escolha. Uma vez que o cliente escolheu o arquiteto, a gente vai fazer um trabalho conjunto com esse profissional. Primeira etapa, a gente cuida ali de todos os projetos, desde a parte de estrutura, fundação, cobertura, a parte de planejamento de obra. Então, um dos grandes diferenciais nossos é que a gente entrega previsibilidade. A gente entrega previsibilidade de custo e a gente entrega previsibilidade de prazo. E isso é muito bom para o empresário, que é um perfil que a gente atende muito, tanto para obras residenciais quanto obras comerciais, né? Como é o caso aqui da nossa obra da CIPA. Então, o primeiro grande diferencial nosso é a questão da previsibilidade, tanto de custo quanto de prazo. O segundo diferencial que a gente faz o máximo para sempre entregar isso para o nosso cliente é a tranquilidade e a segurança. Então, o nosso cliente ele tem segurança de que aquele orçamento vai ser cumprido, de que aquele cronograma vai ser cumprido, de que tudo está sendo executado de acordo com o que as normas técnicas pedem, do que aquilo que a gente considera como boa prática da engenharia ali no quesito de execução. E a gente consegue entregar um trabalho completo hoje de forma que o nosso cliente ele não se preocupa com nada. A única coisa que o nosso cliente se preocupa hoje, eu brinco com eles, é em escolher o que ele acha mais bonito. Então, por exemplo, vai escolher o piso, aí o profissional de arquitetura especifica o piso, vai junto com o cliente na loja, escolhe os acabamentos. Então, o nosso cliente hoje, quando a gente fala em construção, né, muita gente quando escuta falar assim, vou construir minha casa, é difícil alguém virar e falar, parabéns, você vai construir sua casa. Geralmente a pessoa fala, meu Deus do céu, não mexe com isso não, é canseira, eu estou fazendo a obra da minha casa tem 5 anos e não acaba, e gastei o dobro e tal. E a gente entra justamente para não deixar isso acontecer. A construção de uma casa, a construção de uma sede de uma empresa, uma reforma de uma casa, a reforma de uma sede da empresa, tem que ser algo prazeroso, a pessoa tem que aproveitar esse momento. É um investimento muito grande e é um retorno muito grande que a gente tem também. Sim. Ter uma casa confortável, ter uma empresa confortável, né? E a nossa missão é justamente essa, é proporcionar para as pessoas uma experiência agradável de construção. Então, o nosso cliente ele não vira e fala, nunca mais eu faço outra obra. O nosso cliente, geralmente, ele é o cliente que a gente recentemente entregou uma clínica de fisioterapia, a Fisioforma, da Lidiane Paiva. A gente entregou a clínica, todo momento da obra ela continuou trabalhando normal, ela tinha um espaço alugado e estava construindo a sede própria. Então, durante todo o momento da obra, ela sempre trabalhou normal, viajou, resolveu tudo que precisou resolver. A única coisa que ela fazia, a única coisa que o nosso cliente faz é escolher o que ele acha mais bonito. Vou escolher uma tinta, vou escolher um piso, sempre acompanhado, né, de um profissional de arquitetura para que a gente tenha ali a harmonia, um bom resultado. E aí a cliente terminou a obra, ela falou, daqui a pouco eu vou comprar um lote, eu quero fazer a minha casa e eu quero vocês. Então teve um outro cliente nosso recente também, que a gente fez a reforma de um apartamento completo. O apartamento tinha mais de 15 anos que não tinha uma reforma. A gente reformou tudo, ele terminou e falou, olha, eu tenho uma casa na fazenda, eu quero fazer com vocês também. Por quê? Porque eu não tive dor de cabeça. Então a pessoa, geralmente quando você vê alguém que passou por um processo de construção e essa pessoa ela não foi assistida da forma correta, ela fica traumatizada.
Então ela fala, não, eu vou comprar uma casa pronta, eu não quero nunca mais mexer com obra, eu não quero nunca mais ver um pedreiro. O nosso cliente ele nem sabe quem é o pedreiro, ele não se preocupa com isso. Então, o pedreiro faltou, o pedreiro não veio, o pintor faltou, não veio, faltou um material. Ele não se preocupa com absolutamente nada. A gente faz toda a gestão da obra para ele e a vida dele continua normal. Tem cliente que viaja para o exterior, tem cliente que, às vezes, por exemplo, teve uma cliente que a gente começou a obra em novembro, a primeira vez que ela foi na obra foi em fevereiro desse ano. Então, assim, total comodidade, a gente toma de conta de tudo. Uma vez que se tem um projeto aprovado, a gente faz tudo para o nosso cliente. Então, além da previsibilidade, da segurança e da tranquilidade, essa comodidade também, né, para que a pessoa tenha isso como a realização de um sonho. É o que deveria ser, né? Muito bacana, Lúcio. Caminhando para a gente encerrar aqui, o papo está muito bom. Eu queria que você nos dissesse qual conselho que você dá para quem está nos assistindo, está pensando em empreender na engenharia ou estruturar melhor o seu negócio nesse setor. Que legal. Bom, primeiro passo é ter experiência trabalhando com alguém. Não adianta sair da faculdade, vou abrir a minha empresa. Não, a chance de dar certo é muito baixa. Então, a minha primeira sugestão é trabalhe com alguém, aprenda, né? E, se você tiver oportunidade, faça parte de um ecossistema. Sim. Existem duas formas de empreender. Eu posso empreender no meu próprio CNPJ e eu posso empreender junto com o CNPJ de alguém. Eu posso estar em um ecossistema, estar em uma empresa e contribuir ali e, às vezes, vir a me tornar um sócio, vir a me tornar ali um pilar dessa empresa, né? Não necessariamente você precisa abrir a sua empresa. Às vezes, você pode fazer parte e ter um suporte. Empreender é um caminho solitário, é um caminho difícil, né? O empresário não tem feriado, não tem final de semana, né? Esses dias eu estava contando para os meninos, na minha lua de mel eu trabalhei, né? Eu estava viajando de lua de mel, eu acordava mais cedo que a minha esposa um pouquinho, pegava o computador e trabalhava. Um cara que é CLT, ele nunca vai precisar fazer isso. Então, assim, tem os altos e baixos, tem os prós e os contras. Então, primeira opção, primeira coisa, aprenda, entenda como que funciona e como que é uma empresa de engenharia de verdade, como que é um negócio de verdade. Os negócios em si, eles são... Antigamente eu não concordava, né, com quem falava assim, gente, toda empresa é pessoas e processos. Hoje eu concordo. Toda empresa é pessoas e processos, mas tem as suas particularidades. Na engenharia, por exemplo, no mesmo dia eu converso com um ajudante de pedreiro, lá na obra, que é uma pessoa mais humilde, é uma pessoa de instrução, né, diferenciada. Eu preciso ter uma adequação linguística ali para me comunicar com essa pessoa. E nesse mesmo dia eu recebo no escritório o presidente da ACIPA e tenho que conversar com ele também. Então é uma adequação linguística muito importante e o pessoal pensa que engenharia é uma ciência exata. E a engenharia hoje ela é muito mais social no quesito de pessoas, né, no quesito de atender os meus clientes, entender a necessidade do meu cliente, entender que ele está pegando, às vezes, o dinheiro que ele juntou a vida inteira e está colocando na minha mão para eu construir a casa dele. Isso não é matemática, isso é uma coisa que é muito mais cuidar de pessoas, se importar com as pessoas. Então, se eu quero ter uma empresa de execução de obras, eu não posso ser um cara só analítico, só matemático. Eu tenho que ser uma pessoa que se importa com pessoas e eu só vou aprender isso através de experiência prática. Então, a primeira dica é trabalhe com alguém. Passe muito tempo trabalhando com alguém e se você vê que você chegou num ponto ali que você não tem mais para onde crescer, aí você pode ir e abrir a sua própria empresa. Foi o que eu fiz. Então, eu cheguei num lugar e eu falei, daqui não tem mais para onde ir, então agora eu vou abrir o meu próprio negócio. Então, muito bacana. É isso. Aprenda. Boa dica, muito bem. E me siga nas redes sociais. Muito obrigado, Lúcio. Sucesso para você, para a LM. Nós estamos esperando o nosso auditório em breve, mas você falou em previsibilidade. Qual é a previsibilidade do elevador, ou do auditório? Então, o presidente visitou a gente semana passada e ele falou, Lúcio, 4 de julho é o aniversário da ACIPA. Isso. E aí eu falei, presidente, 4 de julho é o aniversário da ACIPA. E a nossa data é essa. Então, assim, até 4 de julho a gente quer ter uma inauguração, né? Pode ser que algum detalhe ou outro ali a gente ainda precise ajustar, mas o principal ali, a liberação para a gente já poder usar,
vai ser 4 de julho. Então, Muito até 4 bem. de julho a gente Estamos aí na expectativa. já vai ter café com empresários, já vai ter... Muito bem. Toda a classe empresarial na expectativa. Lúcia, mais uma vez, obrigada. Sucesso para você, seus amigos e sócios que estão aqui nos acompanhando nos bastidores. E você que nos acompanha toda quinta-feira, obrigada pela audiência. Semana que vem tem mais da CipaCast. Por aqui passam histórias, trajetórias. Por aqui a gente conversa, troca ideia. Porque empreender é isso, é networking, é troca, é conhecimento, é vivência. Um beijo e até semana que vem.